Graça e paz, Gabi. Graça e paz, Douglas. A paz, Gabi. A paz, Douglas. Nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Graça e paz, Daniel. A paz, Daniel. Deus te abençoe. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Aleluia. Deus é fiel. Pai do Senhor, irmã Antônia. Pai do Senhor, irmã Lourdes. Pai do seu irmão Antônio, irmã Lourdes. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus prometeu,
não tem fim, sempre cuida de mim, fiel é Deus. Aleluias. Homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Graças a Paz, Cristina. A paz, José Carlos. Cristina, José Carlos e a nossa irmã Marlene Marlene. também. Deus Marlene. abençoe vocês aí. Não tardo, Não vai tardar. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Aleluia. Pai do Senhor, Raquel. Deus abençoe aí você, seus filhotes. Tudo de bom, Graças a Raquel. Paz, Raquel. Graças a Paz, Tony. A paz, Tony. Deus te abençoe. Meu Deus É fiel. Meu Deus é fiel. Aleluia. Fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus, sempre cuida de mim, fiel é Deus. Paz do Senhor Monique, paz do Senhor Tamires, a paz do Senhor Vinícius. Para dar início, né, à nossa live agora neste momento, quero agradecer a presença de todos que estão, né, cultuando agora o nosso Deus, né? Vamos começar com a nossa live, começando com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Eu te peço perdão, Pai querido, pelos meus pecados, Pai. Te peço perdão, Pai querido, pelos maus pensamentos, Pai querido. Pai querido, que o Senhor possa estar me perdoando agora neste momento. Limpa meu coração, Pai querido, para que eu possa receber o melhor de Ti, Pai querido. Posso também estar perdoando meus irmãos que estão confessando agora neste momento. Ser, Pai querido, nesse culto, Pai querido, nessa live, Pai querido, que dedicamos a Ti, Pai, nesses minutos, nessas pouquinhas horas, Senhor Jesus, para falar do amor de Ti, Senhor Jesus. Venha, Pai querido, falar com o nosso pastor, Pai querido, que ele venha ser obediente sempre, Pai querido, que ele venha fazer sempre a Tua vontade e não a vontade dele, Pai querido, que o Senhor segue dos inimigos, Pai querido, coloque os anjos ao redor dele, Pai querido, por onde que ele quer que passe, for, Senhor Jesus, Pai querido, que ele possa sempre, Pai, pedir a Sua luz, pedir, Pai querido, que o Senhor sempre oriente ele, Pai querido. Venha dar uma palavra, Pai querido, abençoada, que seja de correção, que seja de carinho, Pai querido, mas que precisamos, Pai, ouvir de Ti, Pai. Estamos sedentos, estamos com sede, Pai, da Tua palavra. Precisamos, Pai, nos alimentar para fortificar, para enfrentar o que for, enfrentar a batalha, Pai querido, para sentirmos, Pai querido, que a vitória é nossa e não do nosso inimigo, Pai querido. Venha agradecer, Pai, a vida de cada filho que está aqui, Pai querido, cada família representada, Senhor Jesus, cada dor, Pai querido, que cada filho que estão sentindo neste momento, que venha, Pai querido, agora curar
venha colocar eles no teu colo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, as pessoas que estão sendo operadas, as pessoas que irão operar, Senhor Jesus, coloca ali, Pai querido, os anjos ali ao redor daqueles médicos, que eles venham fazer sempre a tua vontade, não a vontade deles, meu Pai. Deus. Que venha ser só o canal, Pai querido, para abençoar os teus filhos, Pai querido. Ser, Pai querido, com as famílias que perderam os seus entes queridos, Pai querido. Oh, meu Deus. Toma eles nas tuas mãos. Misericórdia. Guarda, Senhor Jesus. Acalenta o coração, Senhor Jesus, que precisam tanto de Ti neste momento, Pai meu Deus. querido. Nesse momento a gente precisa muito mesmo do Senhor, Pai, para falar conosco, Pai. Jesus. Ser, Pai querido, abençoar, Pai querido, sempre, não só hoje, mas para todo sempre. Já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Eu queria estar dividindo com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Isaías 43, do 1 ao 3. Isaías 43, do 1 ao 3. Amém? Amém. Que diz assim: Mas agora sim, diz, ó Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba por ti. Amém? Conforme eu já vinha falando, né? Nós estamos falando desde Abraão, né? Trazendo alguns personagens, né? Alguns homens que fizeram história. Nós estamos no Novembro Azul, né? Tanto eu e a pastora, quanto nos cultos, né, presenciais, ou presencial, né? Ou até mesmo na live, né? Nós estamos se apresentando de roupa azul. Amém. É até mesmo uma forma de chamar atenção para que o homem venha cuidar do seu corpo, né? Mas cuidar, que eu digo, não é ser um turista não. Nada contra isso não. Mas quando eu falo cuidar, é realmente se prevenir, ir ao médico, né? Ter aquele exame anual que é feito, né? Para que até mesmo se por acaso venha contrair até mesmo um câncer, né? Seja mais fácil, né? De até mesmo ser tratado. Amém. Esse é um dos motivos que a qual nós estamos nesse mês de novembro, e mês de outubro foi rosa, né? Eu também me apresentei aqui algumas vezes com a roupa rosa, né? E na igreja com a roupa rosa e uma máscara rosa também. Mas eu vinha, conforme eu comecei a falar, né? Nós começamos a falar nesse mês de novembro. O primeiro homem que nós falamos foi Abraão. Depois nós falamos sobre Isaac, o filho da promessa de Abraão. Depois de Isaac nós falamos de Jacó, né? Depois de Jacó nós falamos de José. Depois de José nós falamos de Moisés, que foi resgatar o povo que se encontrava ali no Egito, que tinha ido desde a época de José. Depois de Moisés nós falamos sobre Josué, né? No domingo nós falamos sobre o profeta Jeremias, né? E até mesmo o motivo que ele era chamado de profeta chorão. Hoje nós vamos falar sobre o profeta cujo nome é Isaías, né? E muitos chamam ele de profeta messiânico. Aí de repente alguém que não saiba deve estar perguntando: mas pastor, por que profeta messiânico? Isaías foi um dos profetas, até mesmo no Antigo Testamento, que mais falou da vinda de Jesus. Foi o profeta que mais enfatizou, né, a vinda de Jesus, né?
Isaías é chamado profeta messiânico. O profeta que mais fala da vinda de Jesus. A palavra de Deus fala que Deus criou Jacó, a passagem que nós lemos, e formou a nação de Israel. Deus criou Jacó e formou a nação de Israel. Através de Jacó, Deus criou a nação de Israel. Jacó foi transformado e se tornou Israel. Transformação, irmãos, amado e querido, é para todos. Mas só é transformado quem quer. Mudanças é para todos. Eu quero mudar de vida. Eu quero ter um outro posicionamento. Eu quero ter uma outra postura. Eu quero ter um outro comportamento. Mas basta eu querer também. Eu já comentei algumas vezes duas coisas que Deus não pode fazer. A primeira é Ele adorar Ele mesmo. Ele chegar e falar, eu me adoro, eu me adoro. A outra coisa que Deus não pode fazer é aquilo que eu não quero que Deus faça na minha vida. Quando eu quero que Deus faça algo em minha vida, com certeza Deus vai fazer. Jacó queria mudança. Jacó queria transformação. E a pergunta que eu trago na noite desse dia: será que todos nós queremos transformação? Vamos lá. Isaías conseguiu ver Jesus mesmo antes dele nascer. Isaías conseguiu ver Jesus mesmo antes de nascer. Mas pastor, como pode isso? Isaías ver Jesus antes mesmo de Jesus nascer? Mas Isaías viu Jesus antes mesmo de Jesus nascer. Isaías sabia até mesmo quem iria gerar Jesus. Isaías sabia que Jesus iria sofrer ali na cruz do Calvário. Muitas coisas nos mostra no livro de Isaías. Foi o único profeta que conseguiu tal proeza. Isaías conseguiu ver Jesus no seu nascimento, no seu ministério. Quando ele carregava a cruz, Isaías conseguiu ver Jesus. E Isaías conseguiu ver Jesus na ressurreição do próprio Jesus. Pastor, está ficando cada vez mais difícil. O senhor está falando que Isaías conseguiu ver isso tudo. Mas como pode isso? Até o final você vai entender como pode. Isaías profetizou o nascimento e a vida de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos. Só para você ter ideia. Isaías teve uma visão do futuro. Ei, você sabia que você pode ter uma visão do futuro? Basta você querer. Basta você querer também a transformação. Isaías teve a visão do futuro. Isaías viu algo que iria acontecer há 700 anos antes mesmo de acontecer. É como se Isaías estivesse 700 anos no futuro e vivendo no presente. Isaías conseguiu ver tudo que a qual nós assim nem imaginamos sobre Jesus. Isso fez com que Deus tirasse Isaías do meio do povo dele. Toda essa situação fez com que Deus tirasse Isaías do meio da parentela dele. Não entendi, pastor. A mensagem está meia truncada. Mas você vai começar a entender. Vamos falar sobre Isaías. Para falar sobre Isaías, nós temos que falar sobre o rei Uzias. Isaías, antes mesmo de exercer o ministério, Isaías, ele de certa parte ele era um profeta, que a qual ele era muito
de certa parte, arrogante. Era um profeta que muitas vezes pegava demais, era muito pesado no falar. Mas algo que me chamou a atenção dentro dessa mensagem, que o ministério de Isaías começa na morte. Pastor, está ficando mais complicado ainda. O senhor parece que está trazendo coisas sem coisas. Você vai entender agora. O ministério de Isaías começou após a morte do rei Uzias, que era tio de Isaías. Eu falei que Isaías, ele era um profeta que pegava pesado, era um profeta até mesmo que se tocava por demais na ferida, porque Isaías, ele era cobertado, ele era guardado pelo tio dele, que era rei. Então nada, ninguém podia tocar em Isaías. Entenda um negócio. Isaías começa o ministério dele após a morte do tio dele. Quando Isaías perde o tio dele, no mínimo na cabeça de Isaías, agora quem irá me proteger? Agora estou sozinho. Quantas coisas eu falei, até mesmo para o povo. Fui duro com o povo. De repente agora vai ser a hora da virada desse povo. Esse povo vai querer até mesmo me cobrar certas situações. Só que algo que Isaías não esperava. Um dos motivos do rei Uzias sair de circulação, de Deus levar o rei Uzias, foi para o começo do ministério de Isaías. Isaías tinha que entender que ele não tinha que... a força dele não estava no homem Uzias. A força dele não estava no rei Uzias. A força dele estava nas mãos de Deus. Isaías começa o seu ministério dessa forma. Começa trazendo algo que a qual ele jamais imaginava trazer. Ele começa a profetizar, ele começa a falar com o povo na intenção de fazer com que o povo se aquebrantasse, que o povo até mesmo se acertasse, que o povo entrasse de acordo com o que Deus queria na vida do povo dele. O povo de Israel se encontrava um pouco fora dos caminhos de Deus. E Deus não estava satisfeito com aquilo que estava acontecendo. E Deus começa a usar o profeta Isaías. E começa o profeta Isaías a trazer realmente para o povo que eles se encontravam muito distante de Deus. E Deus precisava que eles se aproximassem mais e mais dele. Até o capítulo 39, nós podemos ver que Deus começa a cobrar o povo através do profeta Isaías. O profeta Isaías já não tinha mais ninguém até mesmo para poder proteger ele. E o profeta Isaías, em alguns momentos, se viu até mesmo encurralado contra a parede. Porque aquele braço a qual ele tinha que sustentava, que era o rei Uzias, que era o tio dele, não se encontrava mais. E o próprio Deus mandava Isaías falar para trazer o povo ao arrependimento. Uma das coisas que é mais difícil para o ser humano é se arrepender daquilo que está fazendo de forma errada. O arrependimento, muitas vezes ele não vem nem com choro. Muitas vezes o arrependimento não leva a pessoa a chorar. Mas uma das coisas que o arrependimento leva é o aquebrantamento, é o reconhecimento de saber que está trilhando, está agindo de forma errada. E isso Deus colocou na mão do profeta Isaías para fazer com que o povo viesse entender e se arrepender dos seus maus caminhos, para que viesse voltar a adorar a Deus. Deus estava sentindo falta da adoração. Uma das coisas que me chamou demais a atenção no livro de Isaías uma das coisas. O livro de Isaías, ele é dividido em 66 capítulos. 66 capítulos. Algo que tem a ver também com a nossa Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia Sagrada também é dividida em 66 livros. Livros do Antigo Testamento. Livro do Novo Testamento.
Uma das coisas que isso aí também me chamou também demais a atenção. O livro de Isaías, né, é dividido em primeiro estágio. No primeiro estágio, o livro de Isaías tem 39 capítulos e 27 capítulos no segundo estágio. A Bíblia Sagrada também é dessa forma. São 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Eu comecei a ver como pode. Será que era uma coincidência? Ou será que era Deus usando o próprio profeta Isaías para falar conosco e com o povo naquela época? Porque quando nós falamos do profeta Isaías e começamos a ver as formas com que ele é parecido realmente com o livro da Escritura Sagrada, cujo nome é Bíblia Sagrada, nós começamos a entender que Deus queria deixar o profeta Isaías em evidência até os dias de hoje. Deus não queria que o profeta Isaías fosse simplesmente messiânico, mas Deus queria que o profeta Isaías fosse um homem conhecido até nos dias de hoje, trazendo a palavra, trazendo as escrituras sagradas. Quando nós olhamos o livro de Isaías e analisamos, nós chegamos à conclusão: o profeta Isaías, ele realmente faz parte da nossa Bíblia Sagrada. Amém. Até mesmo da forma com que os livros, os capítulos que a qual ele escreveu, a quantidade, né, é muito parecido com a Bíblia Sagrada. Uma das coisas, a Bíblia também é dividida dessa forma. Deus, quando conversava com Isaías, ele falava que o povo tinha olhos, mas não via, ouvido, mas não escutava. Será que nós vivemos no mesmo dia, vivemos momentos parecidos com aquela época que o profeta Isaías profetizava? Será que a humanidade tem ouvido, mas não ouve? Tem vista, olhos, mas não vê? Será que tem alguma coisa a ver em relação a isso aí? Será que está muito parecido com os dias de Isaías? Eu comecei a analisar algo dentro disso aí. Deus falava com aquele povo lá no Antigo Testamento através do profeta Isaías. E Deus fala com o povo hoje, no presente, no nosso presente, da mesma forma que falava no passado. Eu trago uma mesma palavra que eu trouxe na mensagem anterior. Deus é imutável. Deus não mudou. Se houve mudança, foi minha e foi sua. Deus continua querendo falar comigo. Deus continua querendo falar contigo. Deus continua a nos cobrar, né, a adoração. Amém. O perfeito louvor. Deus, quando usou o profeta Isaías, até os 40 capítulos, Deus cobrava do povo que voltasse à adoração. A partir do 40 até o 39, a partir do 40, Deus começa a trazer algo que está se agradando do povo, que o povo está voltando à adoração. Eu quero falar algo para você, meu irmão. Nós estamos vivendo dias maus, vivendo dias a qual não sabemos se iremos estar vivos no dia seguinte. Mas eu quero trazer algo para você. Independentemente que estejamos vivos no dia seguinte, Deus exige, Deus quer, Deus nos intima a voltar à adoração, a voltar à perfeita adoração, ao perfeito louvor. Era isso que Deus falava com o profeta Isaías, que ele queria do povo dele. E é isso que Deus fala no dia de hoje, que quer de mim e de você. Deus
Isaías está vivendo algo parecido nos dias de hoje. A Bíblia do Antigo Testamento tem um Deus que cobrava e punia. Seria olho por olho e dente por dente. Era assim que Deus agia. Até os 40 livros da Bíblia. Era assim que Deus agia. Quando Deus pega e fala com Isaías: Isaías, você será o homem que irá mudar toda a história. Hoje Deus está procurando homens que venham mudar toda a história, que venham mudar todo o comportamento de forma humana desse mundo que a qual nós vivemos. Deus está procurando homens espirituais. Deus está procurando homens que têm intimidade com Ele. Deus está procurando um homem que ouve Ele falar e que queira falar com Deus. Deus queria de Isaías e que o povo fizesse também dessa forma. Deus falava com Isaías, mas Deus também queria falar com o povo. Deus hoje fala conosco, mas Deus também quer falar com a humanidade. Eu quero trazer algo para você. Ei, hoje é o dia de nós voltarmos o momento da adoração. Hoje é o dia de nós voltarmos a adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso que Ele hoje pede de nós, que nós voltemos a adorar a Deus em espírito e em verdade. No livro de Isaías, a partir do capítulo 40, Deus se apresenta como Redentor, um Deus amoroso. A Bíblia também, no Antigo Testamento, era um Deus mais severo, era um Deus dente por dente, olho por olho. A partir dos 40 livros, que a qual Deus se posiciona, né? Se apresenta, Ele já vem com Jesus, Redentor, Salvador. Porque Jesus, Ele não veio aqui à toa. Jesus veio aqui para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele veio para remir os nossos pecados. Ele veio para que um dia nós viéssemos e morar no céu. Já na cultura, o povo já não cultuava mais a Deus. E eu te convido, eu te intimo a cultuar a Deus na noite desse dia. Uma das coisas, Deus manda Isaías fazer promessa ao povo. A partir do versículo 40, Deus fala para Isaías assim: olha só, faça uma promessa para esse povo. Fala para esse povo que se eles me adorarem em espírito e em verdade, eu prometo algo que ninguém pode prometer. Aí Deus começa a falar com Isaías: se passares pelas águas, Isaías, fala para esse povo, a água não irá te afogar, não irá afogar o povo. Se passares pelo fogo, Isaías, o fogo não irá queimar eles. Mas desde o momento, Isaías, que eles me adorem em espírito e em verdade. Amém. Eu quero trazer uma palavra de promessa de Deus para você. Se tu passares pelo fogo, você não irá se queimar. Se você passar pelas águas, as águas não irão te afogar. Eu quero trazer essa palavra de promessa de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que garante vitória. Deus quer te dar vitória. Deus quer me dar vitória. Amém. Desde o momento que eu adoro Ele em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos mostra que quando o povo começa a adorar em espírito e em verdade, Deus começa a fazer promessas. De repente, você pode estar passando por provas difíceis, dificuldades, lutas, mas eu quero trazer algo para você. Ei, essa luta, ela não vai te matar. Ei, essa luta, ela não vai te jogar por terra. Ei, essa luta é para que você venha sair dela vencedor. Ainda digo mais, vencedor é pouco. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero falar algo para você. Ei, essa prova que a qual você está passando, ela não veio para te derrubar. Ei, esse vento que a qual você está passando, ele não veio para poder
até mesmo te quebrar, te jogar no chão. Eu quero trazer uma palavra profética para você. Esse vento, essa luta, essa prova que você está passando, é para você se fortificar cada vez mais. Amém. Eu quero que você entenda tudo isso. Ei, você não está sofrendo, você não está passando essa prova à toa. Entenda isso, que Deus quer te colocar mais forte do que antes. Deus quer te encher de poder. Deus quer te encher de glória. Deus quer que você faça aquilo que a qual Ele determinou para a sua vida. Porque nada e jamais ninguém irá te parar. Amém. Nada e ninguém jamais irá te parar. Isaías, quando tomou posse dessa palavra, e quando Isaías começou a passar para o povo ficou fortalecido. As batalhas, o povo começou a vencer. Deus quer vencer as suas batalhas. Entrega as suas batalhas nas mãos do Senhor, porque Ele tem a melhor coisa para você. Ei, pare Glória de lutar a com as suas próprias mãos. Ei, sente no banquinho, olha só, ainda vou te ensinar o que você tem que fazer. Sente no banquinho, cruze as pernas, de preferência, uma cadeira de balanço, e fique vendo o nosso Deus ganhar as batalhas por você. Amém. Ei, Glória a Deus. não entre em guerra, não entre em batalha. Deixa que Deus batalhe por você. Isaías entendeu dessa forma. O povo entendeu dessa forma. A palavra de Deus nos mostra que a partir do versículo 39, Isaías foi mais do que vencedor. O povo foi mais do que vencedor. Eu quero trazer essa palavra de vitória para você. Eu quero trazer essa palavra de bênção para você. Não pensam, você não vai morrer nesse deserto. Esse deserto é o momento que Deus te levou para conversar face a face contigo, da mesma forma que conversou com Jacó. Eu quero falar contigo. Eu quero trazer algo de especial nessa noite desse dia. Ei, você não vai ficar muito tempo nesse deserto. Ei, tudo passa. Tudo passa. Até o deserto passa. Amém. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus não morrem no deserto. Mas pastor, peraí, está acontecendo alguma coisa errada. O povo saiu de lá do Egito e morreu no deserto. Ei, mas eu quero falar algo para você. O povo desobediente morreu no deserto. Agora, se você obedece, né, ao Senhor, se você obedece àquele que te criou, àquele que te fez, da mesma forma que fez Jacó e criou Jacó, ei, você não vai morrer nesse deserto. Não vai! Glória Não a vai Deus. morrer nesse deserto. Ei, esse deserto é para poder te dar experiência. Te dar experiência. E que você venha entender que maior é Deus da sua vida do que qualquer gigante que se levante, qualquer deserto que se apresente em sua frente. Ei, entenda isso. Abrace isso. Receba isso. Ei, as suas lutas, as suas batalhas não é sua. As suas lutas, as suas batalhas é de Deus. E Deus está pronto para vencer qualquer luta que se levantar contra ti. Os seus inimigos não é seu. Os seus inimigos é de Deus. Se seus inimigos é de Deus, Deus já venceu seus inimigos. Deus já derrotou seus inimigos. Não há gigante maior do que o nosso Deus. Ei, quero falar para você, o maior que seja a sua luta, o maior que seja o gigante, eu trago uma palavra profética. Eles já foram destruídos. Da mesma forma que Deus usou Isaías naquele tempo. Ei, peça a Deus que te use. Deus quer te levantar Isaías nos dias de hoje. Deus quer dar vitória a Isaías no dia de hoje, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado, porque a vitória já é sua em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para você na noite desse dia. Tome posse dessa palavra, receba essa palavra. Entenda que maior é Deus na sua vida do que qualquer coisa que se levante. Amém, irmão? Essa palavra eu queria deixar para vocês. Vamos ouvir um louvor? Homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu,
Ele vai cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Filho não é um homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de ti. Fiel é Deus. Receba aí, meu irmão. Deus cuida de ti, Deus cuida de mim, Deus cuida de Glória a nós, Deus. meu irmão. Homem pra mentir, Nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus prometeu, Ele irá curar. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, Ele cuida de mim e de você também. Amém. Fiel é Deus, meu irmão. Glória a Deus. Fiel é Deus, meu irmão. Receba, irmãos. Glória a Deus. Meu Deus é fiel. Teu Deus também é fiel. Meu Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é Fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, Sempre cuida de nós. Fiel é Deus. Sempre cuida de nós. Fiel é Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus cuida de nós sempre. Aleluia. 24 horas. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, venho te pedir agora, nesse momento, pela nossa irmã Marlene, que Deus tu sabe, tu conhece, e tu sonda ela. Amém. Sejas com ela, Deus, porque ela é sua filha. Obrigada. Deus, continue abençoando ela. Deus, em nome de Jesus, eu te entrego ela nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pai, agora também eu te peço, Deus, pelo Douglas. Deus, seja com o Douglas agora, Deus. Tu sabe e tu conhece o coração dele, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que tu envie o Espírito Santo de Deus para consolar o coração do Douglas. Te peço também, ó Deus, que envie o Espírito Santo de Deus para consolar, Pai, o coração do seu cunhado,
o coração do seu sobrinho, Deus, de toda a família, Deus. Deus, Amém. em nome de Jesus, toma eles nas suas mãos. Deus, dai uma noite de sono tranquilo para eles, Deus. Agora também eu te peço, Deus, por todos nós que estávamos aqui, Deus, cultuando a Ti nessa live, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós não estávamos assistindo essa live, nós estávamos te cultuando a Ti, Deus. Amém. Então te pedimos, ó Deus, que Tu receba o nosso culto como um cheiro suave, Pai, e que chegue às Suas narinas, Deus, e que Tu se agrade de nós, Deus. Deus, e que seja derramado Suas bênçãos de forma, ó Deus, sobrenatural em nossas vidas. Obrigada. Porque, Deus, nós precisamos e necessitamos. Deus, eu te peço o restante de semana também tranquilo, abençoado. Sejais conosco, Pai, nos guardando, nos protegendo. Todo espírito de enfermidade, Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Guarde seu povo, Pai, e livra de todo mal. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus. Quem impedirá? E a vitória é nossa. Pelo Senhor, que é vitória de vocês. Mas tem que ser obediente para poder ganhar a bênção do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Fica com Deus.